O ano de 1968 ficará marcado para sempre na história americana. A explosão do movimento hippie, o ingresso dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, o assassinato do líder negro Martin Luther King, entre outros acontecimentos importantes. O cenário da cultura pop também se encontrava em plena efervescência com o lançamento do álbum branco dos Beatles. Foi nesse clima que, em uma localidade chamada Spahn Ranch, próximo a Los Angeles, foi fundada uma comunidade alternativa intitulada A Família e liderada por Charles Miles Maddox, o popularmente conhecido Charles Manson. Charles nasceu em Cincinnati no dia 12 de novembro de 1934. Filho de Kathleen Maddox, não chegou a conhecer o seu pai. Sua mãe foi presa por diversas vezes, e em uma dessas idas dela à prisão, Charles foi morar com um tio que o espancava e abusava dele. Quando sua mãe saiu da cadeia, ele alega que certa vez ela chegou a vendê-lo em um bar em troca de bebidas alcoólicas. Durante toda a sua infância e adolescência, ele frequentou várias instituições para menores e reformatórios, onde chegou a praticar um estupro contra um rapaz armado de uma faca. Aos 19 anos, tornou-se mais colaborativo e por isso deixou a instituição em que estava naquela época. Casou-se no ano seguinte e teve um filho chamado Charles Manson Jr. Ele regularmente fazia alguns bicos e arrumava empregos de baixa remuneração, o que levou a praticar furtos a carros para complementar a sua renda, o que acabou levando para a prisão e culminando com o fim do seu casamento. Ele passou 3 anos preso e, após esse período, passou a atuar como cafetão e ladrão, e teve seus primeiros contatos com filosofias até então pouco difundidas, como a cientologia e o budismo. Foi também nessa época que ele passou a compor as suas primeiras canções. Em 1966, aos 32 anos e após várias passagens por prisões, Manson tornou-se influenciador de um grupo de jovens hippies, formado em sua maioria por garotos e garotas recém-saídos da adolescência e com problemas emocionais e de convivência com suas famílias. Charles tornou-se uma espécie de guru do grupo, que faziam experiências com drogas como o LSD e promoviam orgias sexuais. Há indícios que nessa época, o grupo de Manson teve contato com filosofias ocultas como a Ordem Circe do Cachorro Sanguinário. 2 anos depois, Manson passou a tentar a carreira artística, com o intuito de gravar um álbum e um filme. Nesta época, ele acabou conhecendo o líder da banda The Beach Boys, Brian Wilson, e conseguiu até uma audição com o produtor musical, que negou-se a lançar o seu trabalho. Manson criou uma teoria da conspiração, onde, de acordo com seu raciocínio, em breve eclodiria uma grande guerra entre brancos e negros, tendo os negros como vencedores. Entretanto, após a sua vitória, os negros não sabiam o que fazer e se encontrariam perdidos, incapazes de dominar. Quando os Beatles lançaram o álbum The Beatles, conhecido como o Álbum Branco, e continha faixas como Helter Skelter e Revolution, Manson interpretou como um sinal para o início da grande batalha, e elaborou um plano onde a família Manson cometeria alguns crimes que deixariam os brancos enfurecidos e fazendo com que eles atacassem os negros. Neste intervalo, a família iria se refugiar no deserto, onde haveria uma entrada para uma cidade de ouro. Após o término da grande batalha, a família retornaria para dominar e então assentar ao trono o quinto anjo, como ele mesmo se definia, sendo os 4 Beatles os outros 4 anjos. Na noite de 9 de agosto de 1969, a mando do próprio Manson, um grupo de seus seguidores, todos eles jovens entre 20 e 23 anos, formado por Charles Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel e Linda Kasabian, invadiram uma residência em uma área nobre de Los Angeles, onde estavam a atriz Sharon Tate, mulher do diretor Roman Polanski, que estava grávida no momento. Na casa de Sharon também encontrava-se um grupo de amigos, além do caseiro da residência. Sharon Tate foi morta com 16 facadas, e o resto dos ocupantes da casa também acabaram mortos com tiros e facadas desferidos pela família Manson. Na noite seguinte, Steven Grogan e Leslie Van Houten juntaram-se ao grupo para se deslocar até uma outra parte da cidade, onde cometeram um bárbaro crime contra o casal Leno e Rosemary LaBianca. Em ambos os crimes, os integrantes da família Manson, usando o sangue das próprias vítimas, escreveram na parede das casas frases como pigs, ou porcos em inglês, e Helter Skelter, em referência às músicas dos Beatles. Depois de semanas de investigação, os membros da família Manson foram todos localizados,
presos, processados e condenados à morte em 1971. Em 1972, com uma mudança nas leis do estado da Califórnia, todos os acusados da família Manson, inclusive o próprio Charles Manson, tiveram as suas penas de morte comutadas apenas para prisão perpétua. Em novembro de 2014, aos 80 anos, Manson recebeu da Justiça da Califórnia permissão para se casar na prisão com sua noiva. Porém, desistiu do casamento em fevereiro de 2015, após descobrir que sua noiva, Elaine Burton, 53 anos mais jovem, planejava expor seu cadáver em uma redoma de vidro após a sua morte. Elaine o visitou durante vários anos na prisão e ainda manteve na internet vários blogs onde defendia sua inocência. Charles Manson morreu de causas naturais em 19 de novembro de 2017, uma semana após o seu aniversário de 83 anos, em um hospital de Bakersfield, na Califórnia.